O capítulo 2 é importante. Olha lá, o capítulo 2 desse livro é importantíssimo. Por quê? Porque uma vez que você já passou pelo capítulo 1, entendeu bem o que são os vetores, você agora vai aprender a fazer a adição de vetores. Então, só uma primeira coisa que eu quero falar. Vocês viram que uma flecha, um segmento orientado, uma flechinha só, um segmento orientado, né? Eu pego o lápis, mas acho que é melhor usar o GeoGebra que já está aberto aqui. Uma flechinha só, segmento orientado, conjunto de todas as flechas equivalentes. A primeira é um vetor. Na teoria, no formalismo matemático rigoroso, é isso que eu expliquei para vocês no Cap 1. Porém, na prática do dia a dia, a gente não vai, eu vou desenhar uma flecha, um segmento orientado, aí faz só uma flechinha. Eu vou desenhar um vetor, aí começa a desenhar um monte de flecha equivalente. Ninguém faz isso. Vou desenhar, seja o vetor tal, e você faz uma flecha só, como se fosse um segmento orientado. De fato, aquela única flecha que você está desenhando é um segmento orientado. Mas você fala vetor, é a maneira que a gente trabalha isso aí. E você fica na sua mente que se você que tiver que desenhar, ou quiser desenhar, uma outra flecha de mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, equipolente, você dá o mesmo nome, porque pertence ao mesmo vetor. Está na mesma classe de equipolência. Tá certo? Vocês pegaram bem esse conceito, vocês não vão ter dúvida com mais nada que eu vou falar nesse curso, no que diz respeito a vetores. Tá? Então vamos lá, capítulo 2, soma, adição de vetores, né? Que o nome da operação é adição, o resultado dela é uma soma. Então, adição de vetores. Vamos definir agora no V3, já expliquei, V3 é o conjunto dos vetores do espaço. Vamos definir em V3 uma operação de adição, adição entre vetores, que a cada par de vetores U e V fará corresponder uma soma, o vetor soma, que é o vetor U mais V. Para isso, procedemos do seguinte modo. Então, ele vai explicar o básico do básico aqui da adição, como é que é a definição básica, como que ela funciona. Eu vou fazer para vocês aqui no GeoGebra. Deixa só eu apagar essas outras coisas que eu não vou usar mais aqui. Ó. Isso, vou deixar só esses dois aqui, porque eu quero fazer o seguinte. Eu vou pegar esse... Imagina que eu tenho aqui esse vetor. Como é que ele chamou aqui na figura do livro? Ele chamou de... O IV, né? Só que o dele, aqui no livro, ele está numa posição diferente do que eu vou fazer aqui. Esse aqui tudo bem, vamos chamar de U, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu aumentar ali o tamanho da letra para vocês poderem ver. Vamos colocar aqui o nome desse vetor, então, vai ser U. Só que se eu colocar assim, Uzinho, ele vai ficar sem a flechinha. A gente sempre tem que colocar a flechinha aqui no vetor. Então, deixa eu dar o comando aqui para aparecer a flecha. Que aí fica certinho aqui para os alunos. Olha lá, U flechinha, tá vendo? Vetorzinho U. Eu também posso chamar de AB se eu quiser, não tem problema. Imagina que eu quero pegar esse vetor U aqui e quero somá-lo, fazer a adição dele com o vetor V, que seria esse aqui. Né? Aquele outro ali, eu vou chamar de V. Vou colocar aqui rapidinho para não perder o tempo de vocês. Aqui, V, Enter. Pronto, vetor U e V. Vamos dizer que o vetor U e V seja assim, o vetor U seja desse jeito, o vetor V é esse aqui. Então, se abre a prova, lá está escrito, ó, determine a soma de U com V, calcule U mais V. Aí você olha para o vetor U, ele está aqui, aqui. Você olha para o vetor V, ele está aqui. Está aí os dois vetores. E eu quero calcular a soma deles. Então, vamos seguir o procedimento do livro aqui para a gente entender como é que funciona. Para isso, procedemos do seguinte modo. Consideramos um representante qualquer AB do vetor U, já está aqui. Representante AB do vetor U, está aqui. Que tem um representante AB do vetor U e o representante do vetor V, que tem origem em B. B é justamente a ponta aqui do AB, a extremidade do AB. Esse representante aqui do V que eu deixei aqui na tela para vocês verem, ele não está com a origem em B. Ele está com a origem em C. C é um ponto diferente de B. Aí você vai falar assim, professor, é muito fácil. Pega o seu mousezinho, mexe com a sua mãozinha aí, em vez de tomar suco, larga um pouco o suco, pega o mouse, mexe o vetor até aqui e coloca ele bem aqui
saindo do B. Pronto, mas olha só a porcaria que ficou se eu fizer isso. Olha bem como é que ficou isso aqui. Tá? Então, e outra coisa, o ponto D era para ter ficado fixo ali. Por que o ponto D veio parar aqui? Então, eu vou fazer um negócio melhor aqui para vocês. Deixa parado aqui o vetor V. O vetor V não é só uma flecha, o vetor V é toda a classe de equipolência. Essa aqui é apenas uma flecha que representa o vetor V. Ela é a flecha CD, segmento orientado CD, que representa o vetor V. Para fazer a soma dos vetores, ele pede para a gente pegar um representante de V que tem origem em B. Então eu tenho que pegar uma flecha equipolente a essa, que tenha origem aqui no B. Então deixa eu primeiro passar uma reta, só para a gente tentar construir essa flecha. A reta passa por aqui e é paralela. Paralela. Olha só que legal. Estou construindo aqui. Na prática do dia a dia, aí nos exercícios, não vai precisar fazer tudo isso. É só para você visualizar o raciocínio que ele está expressando. Que aqui com os desenhos do livro, ó, ficou tudo parado. Aqui não tem como mexer. Só que esse livro foi escrito, sei lá, em 1800 e alguma coisa. Como a gente já está tendo essa aula em 2020, dá para fazer dinamicamente aqui na tela o pensamento dele. Então ele coloca, pegue um representante de V que tem origem em B. Então passei uma reta paralela ao V aqui, passando em B. Então eu já sei que esse vetor que eu quero, ele precisa estar aqui assim, ó. Ele precisa estar saindo aqui desse ponto, saindo aqui do ponto B e chegando até um determinado ponto aqui em cima dessa reta. Mas eu não sei que ponto vai ser. Porque tem que ser um ponto que dê o mesmo comprimento aqui que esse. Então, olha lá, tem pop-up na jogada e alguém fez uma pergunta. Ninguém vai reclamar, não. Eu vi um barulho de pop-up aí. Estou ficando paranoico com pop-up. Então, eu vou fazer o... Professor, como é que você vai conseguir achar o ponto certinho aqui que dá o mesmo comprimento? Eu vou fazer uma jogada aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma reta. Reta, só uma reta qualquer. Aqui, ó. E vou pedir para ele traçar uma reta paralela a essa que eu acabei de fazer, passando pelo ponto D. Olha que interessante. Putz, o que eu fui fazer aqui? Deixa eu sair fora. Reta paralela, passando pelo ponto D, paralela a essa aqui. Olha lá, ele traçou. Agora, eu quero esse é o ponto que eu quero. Você não precisa fazer nada disso aqui no exercício, eu estou só mostrando para vocês, tá? Eu pego esse ponto aqui, que está na interseção dessa reta com essa reta. Olha lá, apareceu. Agora sim, eu posso chegar aqui, ó, vetor, que vem daqui até aqui. Posso, inclusive, pegar ele e dar uma aumentada aqui, para ele ficar bonito. Vou dar uma aumentada nele e vou deixar ele verde aqui, ó. Olha lá. Esse vetor verde que eu acabei de fazer, eu posso chamar ele de V? Pode. Por quê? Porque ele tem o mesmo comprimento, a mesma direção, tá paralelo, e o mesmo sentido do que o CD. Então, inclusive, eu vou dar o mesmo nome aqui para ele. Já vou colocar aqui. Vou colocar o mesmo nome. Enter. Opa, ficou U. Deixa eu mudar aqui. É V que eu quero. Enter. Olha lá, V. E tá certo, os dois são V. Tá certo? Só que ele está indo aqui para um outro ponto, né? Ele não está mais indo para esse ponto D, né? Vamos dar um outro nome aqui para esse ponto. Esse aqui chama D, beleza. Esse aqui teria que ter outro nome. A princípio, vamos chamar ele de D'. Enter, olha lá, D'. Ali. Então, esse vetor, agora vamos voltar ali para o livro. Vamos voltar para o livro. Espero que vocês estejam prestando atenção aí. Para fazer a soma de dois vetores U e V, procedemos do seguinte modo. Consideramos primeiro um representante do U, representante AB, já estava aqui. AB, está aqui. Aí aqui estava o representante do V, esse vermelho, que é o CD. Mas aí ele fala para pegar um representante do vetor V que tem origem em B. Esse aqui estava com origem em C. Aí eu fiz esse esquema aqui da reta paralela, das duas, né? Tracei primeiro essa aqui, depois essa aqui, localizei esse ponto e coloquei aqui um vetor que é equipolente, é o mesmo vetor, perdão, uma flecha equipolente, ou seja, é o mesmo vetor, V. Só que agora está como ele falou, com origem B. Seja C a extremidade desse último. Então era para ter deixado aquela letra mesmo, ele chamou de C, a extremidade desse último. Só que aí ficou ruim, né, porque já estava usando o C aqui.
No meu desenho aqui eu não posso usar a letra C, né? Só se eu mudasse essa aqui, né? Mas também não quero mudar. Vamos mudar então, vamos chamar esse aqui de RS. Pronto. Não, vamos chamar esse aqui de PQ. Pronto, esse aqui é P, Enter. Esse aqui é Q. Esse aqui, pronto. Aí fica bonitinho. Aí esse aqui eu posso chamar de C, porque agora o C sumiu ali. Chama de C. Pronto. Pronto. Agora ele ficou feliz. Tá aqui. C. Então, vamos chamar seja C a extremidade desse último. Fica assim determinado o segmento orientado a C, que é um representante do vetor AC. Por definição, o vetor AC, o AC é representante do vetor AC, o vetor AC, cujo representante é o segmento orientado a C, é o vetor soma de U com V. Então, ele acabou de explicar o que é a soma. A soma vai ser o vetor AC. Cadê aqui na figura o vetor AC? Deixa eu tirar essas retas de suporte aqui que eu usei só para fazer o vetor verde, né? Deixa eu apagar elas para não atrapalhar. Tira essa reta daqui, tira essa reta daqui, não precisa mais. Tira essa daqui que não precisa mais. Cadê o vetor AC? Vetor AC. Vamos deixar ele preto mesmo, mas vamos aumentar um pouco o tamanho dele para os alunos verem. Tá aqui, vetor AC. Pode chamar W mesmo, não tem problema. Tá? Pode chamar W, não tem problema. Vamos colocar o nome dele aqui de W. Deixa eu colocar aqui. W, Enter. Tá lá. Então, vocês acabaram de entender o que é a soma. Quer dizer, resumindo, quando eu quero somar um vetor com outro, vamos salvar esse aqui, porque ficou bonitinho, hein? Vou gravar como soma, como adição, né? Adição, pronto, Enter. Quando eu quero fazer a adição de um vetor com outro, o único cuidado que eu tenho que ter é pegar esse outro vetor e colocar ele aqui, ó, saindo da extremidade do primeiro. Que aí eu fiz isso como? Em vez de fazer assim, arrastando toscamente, eu fiz a construção geométrica aqui e tracei o mesmo vetor V, só que agora saindo da extremidade do vetor U. A hora que você consegue, vamos dizer assim, encavalar um vetor no outro, fazer um ser a continuação do outro, aí o que você faz? Você liga a origem do primeiro com a extremidade do segundo. E isso aí é a soma dos dois vetores, é a adição deles. Então, U mais V dá esse W aqui, tá? Então, isso aí vai valer sempre, turma. O cara tem um vetor aqui, daqui até aqui. Tem outro vetor, daqui até lá, quero fazer a soma desses dois vetores. O que eu faço? Primeiro você deleta esse ruim aqui. Isso aqui não ficou legal. Como é que é a soma desses dois vetores? Uma flecha tá essa flecha aqui. A outra flecha é essa aqui. Já está encavalada uma na outra. A extremidade do primeiro é a origem do segundo. Então, qual vai ser a soma deles dois? É esse vetor que começa aqui e termina aqui. Sai da origem do primeiro e termina na extremidade do segundo. Essa é a regra prática que você tem que guardar. Essa é a soma dos vetores. Vou até deixar em verde aqui, mesma cor que o outro. Esse vetor verde aqui é a soma desse primeiro preto com esse segundo preto. Deu esse vetor aqui, tá certo? Bom, deixa eu perguntar para a turma, vocês entenderam bem esse conceito? Ah, aqui, ó. Ah, tem um pessoal comentando aqui. Olha que legal a turma comentando. Puxa vida, olha meus alunos aqui. E o de laranja? Ah, o suco, né? Não é o vetor. O de laranja é uma delícia. Pô, só tá comentando de suco aqui. Ninguém vai reclamar. O senhor vai fazer chamada? Não, eu dei presença para todo mundo. Obrigado. Sim, no início. Sim, sim. Putz, sim. Sim, kkk. Putz, eu pensei que era pergunta da matéria. Vocês estão acompanhando ali o que eu expliquei de... Professor, então a soma sempre vai ser a projeção ortogonal? Não. Como assim projeção ortogonal? Não é projeção ortogonal. Projeção ortogonal é outra coisa. Eu vou explicar no capítulo 8, tá? Viu, Jonatas? A soma vai ser sempre você ligar a origem do primeiro com a extremidade do segundo. Só que para você guardar, Jonatas, essa regra prática, já sei, tenho dois vetores, está lá as duas flechas, uma que representa um vetor, outra que representa o outro, e eu vou fazer a soma. Pego o começo do primeiro
e ligo até o final do segundo. Isso é uma regra prática, você pode guardar e usar sempre. Mas para você fazer isso, para dar certo essa regra, os vetores têm que estar encavalados. Não pode estar assim, ó, que nem estava no começo, sem esse aqui, ó. Ah, vou somar esse vetor com esse. Aí o cara pega, já sei, pega a origem do primeiro, vai até esse. Errou. Totalmente errado aqui, ó. Ficou bem diferente daquele que eu tinha feito. Então, você vê que antes de eu ligar a origem do primeiro com a extremidade do segundo, eu fiz isso aqui, ó. Eu escrevi o segundo com a origem dele saindo da extremidade do primeiro. Encavalei um no outro. Aí, pum, pum. Como é que é o nome que o pessoal dá para essa regra? Regra do fechamento do triângulo. Não é projeção ortogonal. É regra do fechamento do triângulo. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta. Estamos acompanhando. Tudo bem. Vocês estão entendendo mesmo o que eu estou falando? Jonathan, você ouviu minha resposta? Tudo certo. Agora eu vou falar uma coisa para você, interessante. Muitos alunos já estudaram soma de vetores em física. E em física, nenhum professor fala esse negócio aqui de fechar o triângulo. Os professores falam o quê? Regra do paralelogramo. Quem já ouviu essa expressão? Regra do paralelogramo. Sabe, professor, então tem dois jeitos de somar vetor? Eu posso somar vetor que nem o senhor acabou de explicar, fechando o triângulo, ou posso somar que nem o professor de física, regra do paralelogramo. E aí, qual das duas somas é a soma correta de vetor? Aí, em óptica, óptica é uma parte da física, por isso que eu falei professor de física. Aí o aluno vai virar para mim e vai perguntar, então, professor, qual que é o jeito certo realmente? Porque eu vou somar que nem você está explicando aí na aula de geometria analítica, ou vou somar que nem o professor explicou na aula de física? Aí vai ficar com duas somas diferentes? E como é que pode? Não, vai dar a mesma coisa se você utilizar a regra do paralelogramo. Olha só que interessante, eu vou explicar aqui para vocês como é que funciona. Se você chegar aqui... se você chegar aqui e travar seu GeoGebra, que nem acabou de travar o meu, aí você vai ficar feliz. Ah, não, aqui. Aqui, ó. Se você chegar aqui e você quiser fazer essa mesma soma de vetores, eu vou tirar um pouco essa que eu fiz aqui para vocês. Eu vou voltar para o começo do problema e vou falar o seguinte. Imagina que nós estamos agora na aula de física e você quer somar esse vetor com esse utilizando a regra do paralelogramo, em vez de usar a regra do fechamento do triângulo. Fechamento do triângulo. Trago o vetor para cá, peguei o vetor V, trouxe para cá e fecho o triângulo aqui embaixo. A soma deu esse cara aqui embaixo. Pum, acabou. Agora, aula de física, a regra do paralelogramo. Às vezes eles chamam de paralelogramo de forças. Ela funciona assim, em vez de eu trazer o vetor V, o segundo vetor que eu quero somar, U mais V, deixo o U quieto aqui, vou mexer no V. Em vez de eu trazer o V para cá, que nem eu fiz, que eu fiz com esse verde aqui, aí é a regra do fechamento do triângulo. Na regra do paralelogramo, eu trago o vetor V para cá. Boto ele aqui, na origem, em vez de botar ele na extremidade. Então, como que eu faria isso sem ter que mexer no vetor? Reta paralela, passando por aqui, paralela a esse vetor. Reta normal, passando por esse ponto, passando por esse ponto. Reta paralela, passando por esse ponto, reta paralela, passando por esse ponto, paralela a essa. Marco o ponto na interseção desse com esse. Tá aqui, pego o vetorzinho, tá aqui. Pronto, trouxe o vetor para cá. Vou até fazer ele verde também. Olha lá. Pá, pá, estilo. Aumenta um pouquinho, dá uma engrossada. E o nome, chama ele de V também, porque ele tem o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido que o V. É equivalente as duas flechas. Então, mesmo nome. Eu vou até copiar aqui. Copiou, pum, colou. Tá lá, Enter. V e V. Agora pode apagar essas outras coisas que usou só para fazer a construção, né? Pode apagar a reta, pode apagar outra reta, pode apagar outra reta. Deixa esse pontinho D aqui para ajudar, né? Transportei agora o vetor, em vez de ter transportado ele para cá,
transportei ele para a origem. Ficou os dois vetores saindo da mesma origem. Aí como é que eu faço a soma deles pela regra do paralelogramo? Eu traço uma reta passando por aqui e paralela a esse, e traço uma reta passando por aqui e paralela a esse. Pronto, aí formou a figura de um paralelogramo. Está formado aqui, ó. Aqui, quer ver? Deixa eu colocar aqui o ponto na interseção desse com esse. Aqui, ó. Paralelogramo vai do ponto A, ponto B, ponto E, ponto D. Isso aqui é um paralelogramo. Eu sei que não parece, mas é, tá? E qual vai ser a soma dos dois vetores, utilizando essa regra? Vai ser justamente o vetor que vai daqui até aqui. É a diagonal do paralelogramo. Qual das duas diagonais? A diagonal que sai da origem dos dois vetores aqui. É sempre ela, tá? Aí esse resultado eu tinha deixado preto, né? Vou deixar esse aqui preto também. Só que aí talvez você duvide. Aí para você, como você vai estar duvidando, eu vou deixar ele de outra cor para você comparar com a outra resposta que a gente teve, porque tem que estar igualzinho a outra resposta. Tem que estar igual, tem que estar igualzinho, desculpa. Será que ele está igual? Ó, vou fazer aparecer a nossa outra resposta pela regra do fechamento do triângulo. Vou tirar ele, vou colocar a nossa outra resposta. Mesma coisa. Tá vendo? Ah, eu tinha chamado de W a resposta, vou chamar ele de W também. Olha lá. Deixa eu copiar aqui. Ctrl C, Enter. Olha lá. W. Esse é o que a gente conseguiu pela regra do paralelogramo. Esse, agora eu vou apagar ele. O que a gente tinha conseguido pela regra do fechamento do triângulo? Mesmo vetor. Tá certo? Dá a mesma coisa. Só que você tem que saber como fazer as duas. Por isso que eu estou explicando com calma, para você ver direitinho. O que você tem que guardar é o seguinte: para a regra do... Peraí, deixa eu apagar essas retas aqui. Deixa eu apagar esse ponto e apagar esse ponto aqui também. Para a regra do fechamento do triângulo, para fazer a soma de vetores pela regra do fechamento do triângulo, eu coloco o segundo vetor saindo da extremidade do primeiro e fecho o triângulo. Pum, fiz a soma. Se eu quiser utilizar a regra do paralelogramo, eu pego o segundo vetor, em vez de colocar ele na extremidade, eu coloco na origem. Origem com origem. Os dois saindo do mesmo ponto. E aí eu fecho aqui o paralelogramo, faço um lado aqui paralelo ao V vermelho, faço um lado aqui paralelo ao U laranja. E aí traço a diagonal. Claro que o paralelogramo tem duas diagonais. Né? O paralelogramo tem duas diagonais. Ele tem essa diagonal aqui também, mas se você traçar essa, você vai errar. Você tem que traçar essa aqui, a diagonal que sai do ponto de onde estão saindo os dois vetores, a origem deles dois. Aí você vai lá e traça a diagonal. Pum, acertou. Olha lá, se eu tirar essa e colocar a resposta do fechamento do triângulo, você tem o mesmo vetor, certo? Bom, eu encerro aqui a aula, encerro a gravação, a gente continua falando das propriedades da adição dos vetores na nossa próxima aula, porque por hoje já está bom. Agradeço a presença de vocês. Essa